Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 4 de maio de 2019, vamos dar continuidade ao vídeo de Lu, tá certo? Então, deixa eu aqui primeiro, vou colocar aqui, opa, peraí, tinha esquecido aqui de colocar aqui no tio Lu, tá certo, amado? Eu vou virar aqui pra vocês, peraí. Nossa, opa, desculpa aí o barulho, tá, amado? É a cadeira. Peraí. Peraí que vamos acertar. Eu acho que assim tá bom, né, amados? Acho que assim tá ok. Peraí. Isso, assim tá bom. Deixa eu ver. Acho que assim tá bom. Melhor do que isso, só 2 dias. Tá. Deixa eu ver. Não, tá cortando aqui um pouco, amados. Assim tá bom. Tá, vou colocar aqui. Ai, comercial de novo, Nos ninguém mostre merece. mais mulheres como eu. Cada um com seus problemas. Meus irmãos, se a unidade não fosse tão importante, Jesus não teria reunido 12 apóstolos. Se a unidade não fosse tão importante, se a comunhão não fosse tão importante, Deus estaria no céu sozinho. Deus não tinha criado os 4 seres viventes. Deus não tinha criado os arcanjos, o arcanjo não teria criado os querubins, os serafins. Deus não teria criado eu e você se comunhão não fosse importante. Certo. Ele disse aqui, amados, que se a unidade não fosse importante, Deus não teria criado a gente, não teria criado os querubins, serafins, né? Beleza. Ok. Mas qual unidade que ele está falando? Porque ele que está dizendo para a gente ir para a igreja. Mas qual? Qual igreja? Qual denominação? São quantas? Entende, amados? Então não há uma unidade. A unidade só há quando a gente está no entendimento do Espírito. Quando a gente está no corpo de Yahushua. Porque o corpo dele é que a gente faz parte desse corpo, que é Yahushua. Porque ele também é o templo. Ele é a igreja. Então nós fazemos parte do corpo de Yahushua. Nós somos a igreja desse corpo. Nós somos membros desse corpo. Então, vocês vejam bem, né, o que o tio Lu está fazendo de querer que as pessoas vá para um outro lugar, né, que não tem nada a ver. Então, aqui, veja, eu vou aqui ler para vocês, 1 Tessalonicenses, vou na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Então, vamos ler aqui o que o apóstolo Shaul, né, que nós conhecemos por Paulo, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja, ele que está dizendo que nós não estamos em trevas. Quem não está em trevas? Aquele que saiu do sistema religioso, do engano da religião, e foi para Yahushua, que é a luz. Porque quem está nas trevas é aqueles que estão na religião. Por quê? Porque todo o tempo de pedra, esses templos, essas religiões são todas de trevas. O Altíssimo não habita nesses templos, como está escrito em Atos 7:48 e Atos 17:24. E o Altíssimo, ele é luz, e Yahweh é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então, como ele pode estar num lugar de trevas? Não existe isso. Então, vamos lá. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz. Ou seja, Yahweh é luz, nós somos filhos de Yahweh. Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, tá certo? Nós pertencemos a Yahushua, que é do dia. Yahweh é do dia, ele é luz, nele não há treva nenhuma.
Nós não somos da noite nem das trevas. Quem está na noite e nas trevas são aqueles que estão no engano da religião. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que ele está dizendo isso? Porque aquele que está em arrusto está acordado no entendimento. Aqui ele está falando no dormir no entendimento, no espírito. Então não durmamos, pois, como os demais. Quem está dormindo, né, no espírito? É quem está no engano da religião, está dormindo no espírito, no entendimento. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Olha o que ele está falando, amado. Os que dormem, dormem de noite, ou seja, os que dormem, que estão adormecidos no entendimento, dormem de noite, que é trevas. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. E o que eles se embebedam? Eles se embebedam com vinho da religião. A Escritura diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o vinho é um engano da religião, é esse vinho que é enganoso, que a religião dá, que as pessoas ficam embriagadas e bêbadas no entendimento, entendeu? E a emoção dela é que trabalha, né? Porque eles trabalham o emocional da pessoa e a pessoa sente aquele arrepio, aquela presença, mas não é a presença do Espírito que habita em nós. Porque vocês vejam, quando eles falam assim, hoje nós vamos sentir a presença de Deus, eu já estou aqui sentindo a presença de Deus, do Espírito. Amados, o Espírito habita em nós, então a gente sente a presença dele a todo momento, porque ele mora em nós. Tá certo? Então, quando eles começam a sentir a presença de Deus, e que eu já vi até aqui no YouTube, as pessoas cheias desse Espírito e as pessoas ruivando como animais e latindo e fazendo au, 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 au. Sabe, que espírito é esse? Não é o espírito de arro. O nosso culto é racional. Entendeu? Nós sabemos o que nós fazemos, nosso culto tem que ser racional. Tá certo? Não é um culto assim de emoção, de êxtase naquela hora que as pessoas estão em êxtase. Tá certo? Então, a emoção da pessoa que é trabalhada não é o espírito dela que é enchido do espírito, mas é a emoção dela que é trabalhada ali. Então, quando as pessoas saem do culto, às vezes as pessoas pecam, xingam e começam a falar mal dos outros. Por quê? Porque não estão cheios do verdadeiro espírito, está cheio do espírito do engano. Tá certo? Que está nessas religiões. Então, por isso que está falando, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Quem se embebeda são esses, amados, que estão no engano da religião, que estão se embebendo desse vinho que é enganoso, que não é o encher do verdadeiro Espírito. Porque quando o Espírito nos enche, a gente vive cheio dele o tempo todo. A gente está no Espírito, tá certo? Então, a gente sente ele o tempo todo, ele habita em nós. Não há necessidade de a gente ir para um culto para buscar a presença do Espírito, porque ele habita em nós. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Iarro não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Yahushua, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Aqui ele está falando, quer vigiemos, quer durmamos, esse durmamos aqui já é a morte. Vivamos juntamente com ele, porque mesmo que se a gente morrer no físico, nós vamos viver juntamente com ele. Por quê? Porque nós estamos sóbrios e vigilantes. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, e rogamo-vos, desculpa, amados, é minha vista, tá? Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem,
tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Esse orar sem cessar é falar sem cessar com o próximo, né? E orar também no entendimento, sem cessar, sem duvidar, crendo, né, que o Pai está ouvindo. Em tudo, agradecei ao Pai, né? Em tudo, dai graças, em tudo, dai graças, ou seja, em tudo, seja grato, agradeça, porque esta é a vontade de Yahweh em Yahushua para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, tá? Olha, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bem, retende o bem, examinai tudo. Toda a profecia nós temos que examinar, porque essas profecias aí que estão dentro dos templos não são as profecias de Yahweh, mas são de Terron, porque é o espírito do engano. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Yahweh de paz vos santifique em tudo, ou seja, vos separe em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yahushua. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculos separados. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos, ou seja, os separados irmãos. A benevolência de nosso Senhor Yahushua seja convosco, assim seja. Amados, pergunto, o apóstolo Shaul estava dando conselhos, exortando de como nós devemos nos comportar como seguidores de Yahushua. Pergunto, ele falou aqui em uma denominação, em um templo de pedra? Não. Ele não falou isso, porque nós somos o templo. Então, eu quero aqui colocar um vídeo para vocês do Tiago Lima Desperte, tá certo? E esse vídeo, ele colocou ontem, gente, eu vou colocar o vídeo todo, tá? E ele colocou esse vídeo ontem. No YouTube, eu tive o prazer de assistir o vídeo dele, tá certo? Mas aí o vídeo, ele foi bloqueado. O YouTube tirou o vídeo do ar, tá certo? E aí ele repostou no Facebook. Então, eu vou entrar aqui na minha página do Facebook, tá? Colocar aqui no Saved, né, que é salvar. E vamos assistir junto esse vídeo, que é muito importante, tá? Agora com vocês, com a palavra, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Irmãos do Congresso Gedeões, meus cumprimentos pela paz do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E eu pergunto para você, até quando? Até quando esses homens vão usar o nome de Deus, o nome do Criador, para enganar as pessoas, para mentir? Até quando políticos, líderes religiosos, maçons, todo esse tipo de gente vão usar o nome de Deus e ficar assim impune, vão mentir, vão ganhar dinheiro, fortunas, lucrar, fazer o nome de Deus de palanque político para ter cargos elevados aí dentro do governo? Até quando, cara? Bom, se você não me conhece, não conhece meu canal, não assistiu meus vídeos, eu peço que você não me julgue assim de cara. Para você ter noção, em agosto do ano passado, do ano 2018, eu apoiei Bolsonaro nas eleições. Quando eu vi a maçonaria total ali por trás dele, eu tive que dar um freio. E nesse vídeo você vai entender o porquê, mas eu peço para que você assista outros dos meus vídeos, peço que você não julgue as minhas palavras, peço que você estude cada uma delas para que você entenda. Pois aqui nesse canal eu jamais estou lutando contra o próprio Cristo, não estou desrespeitando as palavras de Cristo, e sim defendendo elas, desses líderes religiosos que acabam deturpando a própria palavra, o próprio evangelho, em troca de dinheiro, em troca de fama, de popularidade e de cargos políticos. Então não me julgue. Eu cheguei agora aqui, são 11 horas da noite, do dia 2 de maio de 2019, estou super cansado, até me perdoe por essa cara de cansado, eu trabalhei o dia inteiro, alguns acham que eu não trabalho, mas eu trabalho fisicamente também, eu não vivo só do YouTube. Então, tive que me deparar aqui com o discurso de Bolsonaro no Congresso Gideões 2019, eu preciso fazer esse vídeo, pelo menos para pôr para fora essas coisas que eu vi aqui, pois é inacreditável como estão usando o nome do Criador. Se você não sabe o que é a maçonaria, o que está por trás dela, pesquise.
Existem 4 documentos que dizem aí realmente quem são a maçonaria, o que estão por trás dele e quem é o Deus a quem eles acreditam, a quem eles servem, e negam totalmente a Cristo. Basta você pesquisar. Leia os manuscritos Cook, os manuscritos Régios, Constituição de Anderson e as Old Charts, ou então as antigas obrigações. Se você olhar lá, você vai ver quem é realmente o verdadeiro Gadu, que se opõe totalmente contra ao Criador dos céus e da terra, está exatamente do lado de quem? De Baphomet. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, mas o que eu quero que vocês entendam é que a maçonaria desde o começo esteve por trás do próprio governo Bolsonaro. Por mais que a maçonaria foi a criadora da esquerda, do comunismo, eles acabaram saindo de lá, indo para trás dessa direita que nós temos aí nos dias de hoje. E também a própria maçonaria, por incrível que pareça, está por trás do Congresso Gideões já de muitos anos. Não só dos Gideões, mas de muitas das denominações religiosas e por trás de líderes religiosos também, como eu já citei várias vezes aqui no canal. Todos esses grandes, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, R.R. Soares, todos eles estão com a maçonaria junto a eles, pois a maçonaria domina exatamente a política e a religião. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Isso fica muito claro quando nós analisemos aí todas as palavras de todos esses caras. Bolsonaro começa seu discurso já introduzindo os princípios ali de Albert Pike, um maçom de grau 33, um dos maçons que foram mais importantes aí para a história da maçonaria no mundo até os dias de hoje. E que ele diz claramente em um de seus livros que a religião deve ser usada para 2 coisas: para enriquecer, para ganhar muito dinheiro, como esse... Amados, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu vou ler para vocês, ó. Olha o que esse homem fala, né? Na religião, para obter dinheiro e influência com a grande massa da humanidade, deve ser ligado, misturado, com tal quantidade de erro, como colocá-la muito abaixo do padrão atingível pelas capacidades humanas superiores. O que é verdade para o filósofo não seria verdade, nem tem um efeito a verdade para o camponês. A religião de muito necessariamente precisa ser mais incorreta e pouco refinada e reflexiva. Fonte: Morais e Dogma, de Albert Pike. Grão-mestre, ele é grão-mestre, tá? Da maçonaria, tá certo? Era grão-mestre. E esse livro aí foi de 14 de julho de 1889, tá certo? Então vamos continuar. Os líderes religiosos todos fazem, e também para ter ali massa de pessoas como uma massa de manobra, ou seja, você consegue controlar ali, o líder religioso consegue controlar aquela massa de pessoas para o lado que ele quer, e é por isso que os políticos estão extremamente envolvidos com a religião. Bolsonaro começa ali seu discurso agradecendo a quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio mentor que está ali interligando a maçonaria, a política e a religião, que no caso é Marco Feliciano. Eu quero saudar da minha comitiva algumas pessoas. Deputado federal Marcos Feliciano, meu velho companheiro de lutas na Comissão de Direitos Humanos. Quem é que se lembra alguns anos atrás que o próprio Marco Feliciano levou o Michel Temer lá para fazer as pessoas apoiarem ele e acabou recebendo um grande apoio do meio evangélico? Dentro de 15 ou 20 dias, esse homem vai assumir a presidência da República do Brasil. No nosso país. E nós, que somos religiosos. Não sei se você ouviu ele dizer ali, nós que somos religiosos. O próprio Marco Feliciano, que tempos depois, no ano de 2018, estava junto com Bolsonaro, dizendo
para os maçons que estavam juntos e misturados. Ao que prega o Avança Brasil Maçons BR. Muito obrigado a vocês e que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Obrigado. E se você não sabe, resumindo aqueles 4 documentos que eu falei, os maçons negam totalmente a Cristo, que faria um pastor evangélico dentro da política, junto com pessoas que negam descaradamente o próprio Cristo, o próprio Messias, e é por isso que eu continuo ficando indignado. E aí, Bolsonaro continua ali seu discurso e aí começa a falar de maçons dentro ali do próprio Gideões, como por exemplo o próprio general Heleno. Meu prezado general Augusto Heleno, ministro de Segurança Institucional, meu grande conselheiro. E na sequência ele fala dos seus ministérios. Vocês vão ver agora ele falando dos ministérios e na sequência eu vou rodar um vídeo que ele gravou ali dentro de uma denominação batista junto com um pastor, que ficou bem curioso o gesto que ele fez ali. E é claro, falando sempre dos ministérios que foram distribuídos em sua maioria, como eu já fiz vídeos aqui no canal, mostrando que praticamente todos que herdaram cargos ali dentro dos ministérios eram maçons. Será que isso tudo é mera coincidência ou eu sou apenas um louco que estou falando coisa aqui na internet? Com liberdade que havia prometido durante o período eleitoral formar um ministério. Num primeiro momento, são essas 22 pessoas que me ajudarão a cumprir essa missão. Sua equipe está ficando top. Top! Top! Eu termino dizendo o que, quando você estava lá no leito, eu fui te visitar em São Paulo, e você ali, tão enfraquecido, você disse assim, desculpa você, que agora é o senhor presidente. O senhor disse assim, pastor, eu vou sair dessa. Eu vou montar uma grande equipe e nós vamos mudar essa nação. Eu vou montar uma grande equipe e nós vamos mudar essa nação. E aí, para finalizar, ele já na metade do seu discurso, agradece a Luciano Heng, o dono da Havan. Sim, aquele mesmo cara que traz aí suas lojas com um símbolo bem peculiar, a própria Semíramis, um deus pagão, que eu não preciso nem falar, já falei tantas vezes dela, Nimrod, o cara que construiu a Torre de Babel, que se opôs totalmente contra o Criador, e que são adorados e idolatrados até os dias de hoje. Pessoas que estão envolvidas com maçonaria, que negam ao Criador, negam a Cristo e agora colocam aí simbologia pagã. Essas pessoas é quem estão sendo adoradas aí dentro do Congresso Gideões 2019, usando sempre a máscara de cordeiro, usando sempre essa máscara do nome de Deus, usando passagens bíblicas e acabando misturando todas essas coisas. Eu não sairia daqui feliz se não agradecesse a todos vocês, mas também uma pessoa muito especial aqui em Santa Catarina, o meu amigo Luciano da Havan. E aí, seguindo seu discurso, Bolsonaro vai e toca no assunto da facada do dia 6 de setembro de 2018, fala que foi um milagre, justamente, vocês sabem por quê? Roda aí o trecho e na sequência eu venho explicando. O ano passado estive aqui, ainda era um pré-candidato. Passei por um momento difícil na minha vida no dia 6 de setembro. Fui salvo por um milagre. Bolsonaro falou da facada, pois a facada é algo que nos deixa uma pulga atrás da orelha, pois no próprio Gideões do ano de 2018, eles fizeram uma oração ali no abdômen de Bolsonaro. Na sequência, várias pessoas questionaram, muitos acharam que era um milagre e muitos perguntaram, assim como eu, qual é o motivo de fazerem uma oração no estômago dele, ali no intestino dele, 4 meses antes. Será que ele já tinha alguma doença, já precisava de uma cirurgia? Eu não vou tocar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas é algo que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha.
Mas outra, 51, a prova que eu não sei fazer milagre, eu estou cego até hoje, então não sou eu que faço. Mas outra, 52, já que não sou eu que faço, uma criança orando pela outra e a criança acaba de vomitar a doença. E é claro, o presidente dos Gideões na época, Reuel Bernardino, se aproveitou da situação para dizer que aquilo foi um milagre de Deus. O pastor simplesmente orou ali naquela região para proteger ele 4 meses depois da facada. Ali, o abdômen dele virou de ferro praticamente, de acordo com o que Reuel Bernardino falou. O mais engraçado é que tempos depois, o próprio Reuel Bernardino, como vocês podem estar vendo aí na tela, acabou recebendo várias denúncias e o Ministério Público começou a avaliar o que estava acontecendo ali na instituição missionária. E aí ele simplesmente saiu do cargo. Ele simplesmente preferiu renunciar ao cargo de presidente e disse assim: não suporto mais tanta falsidade e ingratidão. Posso cuidar da minha saúde daqui por diante, servir a Deus com liberdade. Então ele resolveu deixar o cargo. E aí vocês podem ver que ali na matéria, Wesley Ricardo Santos, o vice-presidente do Ministério, confirmou a informação. E sim, realmente ele saiu. Nesse momento, o pastor Roel, então, de maneira oficial, ontem foi juridicamente, mas hoje, o pastor Roel passa a responsabilidade para o pastor Gilmar e a irmã Giane, a irmã Inês. O Wesley, para quem não sabe, é aquele que teve a paralisia facial. E aí eu pergunto, se eles conseguiram proteger o abdômen de Bolsonaro 4 meses antes, qual é o motivo para Deus não curar imediatamente o Wesley? Essas coisas é que ficam no ar. Eu não acredito que Deus castigue ninguém, cara, mas se eles trabalham com uma suposta cura milagrosa, não desmerecendo e não dizendo que Deus não possa curar ninguém, mas estou dizendo da denominação e da instituição. Eu tenho certeza que quando a pessoa, em qualquer lugar que esteja, não precisa de denominação religiosa, nem de pastor, nem de padre, nem de líder, nem de político, nem de ninguém, pode ser curada pelo Criador. Mas eles querem dizer que as pessoas que estão ali dentro, que fazem parte, que contribuem financeiramente com dinheiro, são as pessoas que vão ser curadas. Então qual é o motivo dessas coisas acontecerem? Investigação pública, maçonaria envolvida. Vocês acham realmente que o Espírito Criador está envolvido com tudo isso? Com maçonaria, com política, com mentira, com dinheiro? Pessoal, abram os olhos. Abram os olhos, eu desabafo aqui, eu venho até esse horário gravar esse vídeo aqui porque eu vejo que a quantidade de pessoas, principalmente no Brasil, que não enxergam tais fatos, são gigantescas. E o meu coração não se conforta com isso. Eu gravo esses vídeos para que as pessoas possam enxergar, quem sabe, pelo menos eu durmo com a minha consciência tranquila, tá? Nem era para estar gravando isso aqui, eu estou realmente hoje, particularmente hoje, estou extremamente cansado. Amanhã não teria vídeo, mas como isso aconteceu, eu achei que foi demais da conta, né? E aí, Bolsonaro finaliza aí, no caso, o discurso dele, é claro, idolatrando, adorando, levantando a própria nação de Israel. A maior experiência que eu tive na minha vida foi na minha primeira viagem, o ano retrasado, para o estado de Israel. O menor estado do Brasil é Sergipe, é maior que o estado de Israel. E olha o que nós não somos. E por que eu estou falando disso? Muitas pessoas, por que você está falando contra Israel? Por que você está fazendo isso? Porque, se vocês não entenderam, Israel está passando por um processo de executar uma das maiores abominações e negações de Cristo de toda a história mundial. A construção do terceiro templo de pedra. A construção da própria negação de Cristo. Por que eles estão adorando tudo? Inclusive Bolsonaro esteve lá, vendo a maquete do templo, apoiando tudo aquilo que Benjamin Netanyahu fez e fará agora, depois de ter ganhado as eleições. Porque essa construção desse templo, ela virá para negar o próprio Cristo. Eles estão esperando o verdadeiro Messias deles, que eles esperam há mais de 2, 3 mil anos, pois eles não aceitaram a Cristo naquela época, eles o negaram, eles se reuniram na sala do sumo sacerdote, o próprio sistema religioso se reuniu e o mataram. E hoje em dia, eles ainda não aceitam, e não aprenderam a lição, não aceitaram, não enxergaram que o verdadeiro templo, e o templo construído por Cristo, foi a igreja espiritual, e que Ele nos deu uma vida eterna espiritual, não física. Essa vida física já era. Ele mostrou que a traça e o ferrugem comem as coisas materiais, que não é necessário juntar tesouros na terra, mas sim nos céus. Mas eles preferem enxergar as coisas fisicamente, como naquela época, onde nem mesmo o próprio Nicodemos, mestre em Israel, conseguiu entender de forma espiritual o que era o
o nascer de novo, enxergava tudo de forma física, e hoje eles ainda enxergam. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Então, Israel passa por um período de negação a Cristo e fará com que muitas e muitas pessoas neguem ao redor do mundo inteiro, acabem adorando esse homem que será colocado como Messias em Israel, ou então para nós que somos cristãos, o próprio anti-Messias. É por isso que em países como Estados Unidos, Brasil, Paraguai, França, eles colocam presidentes que estão voltando os olhos das pessoas para lá e fazendo com que isso seja uma grande maravilha. O sistema é realmente muito podre e eu fico indignado por tudo isso, em ver esses caras usando aí o nome do Criador para mentir e acabar literalmente distanciando as pessoas das verdadeiras palavras de Cristo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Bom, tá aí a minha análise. Enfim, o discurso de Bolsonaro foi basicamente isso. Exaltou pessoas que são da maçonaria, tentou exaltar mais ou menos os gideões que estavam em decadência, falando ali do lance da facada, que foi um milagre, que na época acabou dando uma levantada. Por isso que eles tiveram um congresso agora em 2019, que eles nem teriam, não era nem para eles terem tido, né? E finalizou aí, idolatrando Israel. Realmente é muito triste ver essa situação. Bom, se você não conhece meu canal, peço que você inscreva-se aqui, estude sobre tudo isso que eu falei. Analise as palavras, não aceite de mão beijada e nem negue de mão beijada. Analise tudo, pois você verá o que realmente está por trás de tudo isso. É muito mais podre do que a gente imagina. Então me ajude no compartilhamento dessa mensagem, pois muitas e muitas pessoas ainda estão realmente muito enganadas. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e deixe aí nos comentários, deixe a sua opinião. O que você achou a respeito desse discurso? Será que eu estou ficando louco aqui? Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E a condenação é então, amados, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Viu, amados? As pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. É isso aí. Então, esse vídeo aqui, amados, infelizmente eu não vou poder compartilhar com vocês no link da descrição, porque o Thiago Lima colocou ontem esse vídeo e eu assisti, e quando eu fui procurar de novo já não estava mais, eles já tinham tirado, eles tiraram o vídeo do YouTube, e aí ele foi e repostou de novo no Face, tá certo? Então, o que acontece? Aqui eu quero ler com vocês, de novo, só para frisar, que esses templos de pedra são lugares de trevas e não de luz. Porque a maçonaria, amados, é treva, é satanismo. Como pode? A igreja está ligada a isso, templo de pedra está ligado a isso. Então, a maçonaria que trouxe a religião foi a maçonaria. Não se engane, amados evangélicos, católicos, qualquer religião que vocês sejam. Tá? Todas as religiões vieram da maçonaria. E as igrejas, os templos de pedra, eles são uma maçonaria oculta, ao qual as pessoas que estão lá estão adorando ao mesmo Deus que é adorado na maçonaria. Ou seja, a Terron, que é conhecido por Satanás, que na maçonaria é Gadu, o Deus arquiteto, o grande arquiteto do universo, tá? Que é Gadu, conhecido por Baphomet, que é Terron, o Deus das trevas, o Deus do caos. É desse Deus que é adorado em todas as religiões. Inclusive a maçonaria é uma religião, tá, amados? Porque eles adoram esse Deus, tá certo? E todas as igrejas de pedra adoram esse Deus. Então aqui, ó, aqui está, ó, verso 16, cadê? Ó, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará, tá certo? O homem que anda desviado do caminho do entendimento, quem é o caminho do entendimento? É o caminho que é Yahushua, que ele nos leva ao Pai, e o Pai nos guia no entendimento, que é no Espírito,
tá certo? Nós somos guiados pelo Espírito, nós vivemos por fé no Espírito e não mais no físico, em templos. Na congregação dos mortos repousará. Por que na congregação dos mortos? Porque estão mortos, aqueles que estão indo nos templos de pedra, estão mortos no entendimento, tá certo? O Espírito está morto, eles estão dormindo no entendimento, mortos. Então, na congregação dos mortos, por quê? Porque essa congregação dos mortos é uma congregação do Deus Terron, que é a morte, é o Deus morte. E é por isso que todos que estão indo nessas congregações, tá? Nesses templos, estão com o entendimento morto. Estão mortos no entendimento. E isso é muito sério, amados, isso é muito sério. Então, agora aqui eu quero colocar para vocês um outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou compartilhar, eu vou colocar o link da descrição, tá? Que é o vídeo do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, né? O Edson Silva História, que é uma benção esse irmão. E templo que o Salomão construiu foi a maior loja maçônica do mundo. E realmente foi, amado, porque todos esses templos de pedra são lojas maçônicas, tá certo? Vocês podem pesquisar a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, no Rio, tá? Vocês vão ver, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui pra gente assistir. Hoje, as igrejas evangélicas são as maiores lojas maçônicas do mundo. Só para você ter uma ideia, o Templo de Salomão, tão falado no ismo do sistema terrônico do abismo insondável, esse Belial, esse Deus do caos, através da semente que foi comida por Adão e Eva. Então a gente percebe que quando o Davi pede para fazer um templo, ele arruma um grande problema com Yahushua. E o próprio Yahushua, que era o filho, vira para o profeta Natã e manda o profeta Natã retratar e refazer a grande besteira que Natã fez. Porque quando o Davi, ele chega para Natã, ele diz assim: ó Natã, eu quero construir um templo para o Criador, porque a Arca da Aliança está lá fora, pegando chuva, sol, debaixo de uma cabana, enquanto aqui na minha casa eu tenho de tudo. E Davi ficou um pouco transtornado com aquilo. Lembrando que a Arca da Aliança, ela representava a presença do Pai. Veja bem, Yahushua, ele estava operando, mas a arca, ela representava a presença do Pai. E em função disso, em função desse significado do que era a Arca da Aliança, o Davi então se preocupa em colocar essa arca, que representava a presença do Criador, dentro de uma casa, fazer uma casa, que nós aprendemos também a chamar na Bíblia de templo. Mas, e aí Natã diz assim: ó Davi, tudo bem, ó, seja como for a sua vontade, né? Seja como for o seu desejo. O Natã permitiu que Davi viesse fazer essa casa para abrigar o Arca da Aliança. E Natã vai embora. No meio do caminho, a voz de Yahushua pega Natã no trajeto. Ele diz assim: ó Natã, tu vai voltar lá e tu vai dizer para Davi que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Que casa me edificarei vocês? Avisa para Davi que eu vou estabelecer uma casa, e essa casa será estabelecida a partir da sucessão da linhagem dos seus filhos. Em nenhum momento Yahushua manda Natã dizer para Davi que Davi não ia construir uma casa, mas quem ia construir uma casa, um templo, era Salomão. Em nenhum momento. O Salomão, quando Davi estava vivo, ele não é mencionado por Davi. Até porque Salomão não tinha nascido ainda. E não se existe nome para uma pessoa que ainda não é nascida.
a não ser que a pessoa já esteja grávida, enfim, mas fora isso, enquanto não se há uma gravidez, enquanto não se há uma notícia de uma gravidez, não existe nome formado para aquela pessoa, aquele ser que vai vir. E em nenhum momento o Davi, ele fala e pronuncia, nenhum momento que seria Salomão, e em nenhum momento o Natan ouve de Ahushua que ia ser um filho, mas que ia ser um descendente de seus filhos. Ou seja, o próprio Ahushua, ele ia construir uma casa. E essa casa, que o livro de Crônicas, de Reis, de Samuel está falando, não é a casa de pedra, que nem essas que você conhece hoje como igreja evangélica, igreja católica, mesquita muçulmana, né, sinagoga judaica. Não, negativo. A casa que foi passada para Natan repassar para Davi, ele estava se tratando de Jerusalém, de Sião. Era essa casa que ele estava dizendo ali. E também o novo céu e nova terra. São esses fatores futuros que o Natan recebeu de Yahushua e estava passando ali para Davi. Repara que quando o Davi morre, o próprio Salomão, que ouve esse relato, ele toma essa missão para ele. E ele faz um discurso dizendo que ele ia construir uma casa para o Criador, porque o seu pai pediu. Foi ali que começa a grande mentira. Podemos dizer que Salomão recebeu, no início, um grande presente, uma grande dádiva. Mas ele mentiu quando ele mandou construir um templo a pedido de Davi, teu pai. E Davi já sabia que não era para construir templo nenhum. Davi morreu consciente disso. Se você pegar a história de Salomão e de Davi em relação ao templo, você vai ver que Salomão mente. Tanto ele mente que ele... Olha quem ajuda a construir o templo. Irão Rabi, o inimigo do próprio povo do Criador. Só faziam besteira de onde Irão veio. E Irão não era das 10 tribos. Olha bem, a tribo de Dan, família da tribo de Dan, uma tribo que só fez besteira, negou o Criador e foi desprezado, e foi desapropriada do meio das 12 tribos. Só povos que eram contra o Criador que ajudou nessa construção do templo, que foi, na minha opinião, o maior templo maçônico de todos os tempos. Toda a origem de maçonaria e de judaísmo, ela vem dessa maior loja do mundo, que é essa loja maçônica chamada Templo de Salomão, já construído na época de Salomão. Tanto é verdade que quando você vai ver lá em Ezequiel, ele manda Ezequiel olhar para dentro do templo, num buraco, para ver as obras que os homens estavam fazendo, que já eram obras maçônicas já. 25 homens virados de costa, adorando ao sol. E isso é feito hoje na própria maçonaria, no próprio judaísmo. Então, só para você entender, hoje nós não temos igrejas evangélicas, isso não existe. O que nós temos são lojas maçônicas que aprisionam o povo nos seus experimentos mentais, tanto que uma pessoa, quando ela manifesta com o demônio, ela só manifesta depois que ela passa por uma iniciação de sentimento. Ela é levada a sentir uma emoção. Sem emoção, sem manifestação de demônio. Sem emoção, sem cair pelo poder de Deus. Sem emoção, entendeu? A emoção, ela precisa ser trabalhada nessas instituições maçônicas chamadas Igreja Evangélica, Católica, Islâmica, Judaica, espírita, budista, islâmica. Todos esses templos são lojas maçônicas disfarçadas
para robotizar, para hipnotizar, para fazer as pessoas virarem zumbi e mexer com a emoção dessas pessoas. As pessoas, elas têm as suas emoções mexidas. Você veja, você vai numa igreja, por exemplo, de pedra, e você vê que tudo começa com uma música ou com um griteiro, que eles chamam de clamor, de oração, e ali você então começa a se envolver, até que a emoção ela tome conta. Gente, uma pessoa que não se deixa ser tocada pela emoção que é trabalhada por pessoas alheias, uma pessoa que não se deixa se levar pela emoção da música ou do griteiro da oração que eles fazem, dificilmente ela aquela energia que esse sistema eles transmitem vai atingir ela. Para que algo atinja uma pessoa, ela tem que estar altamente emocionada. E o excesso da emoção, ela te hipnotiza. O excesso da emoção, ela te coloca em trânsito. O excesso da emoção, ela faz você manifestar com os demônios criados pelo sistema. Tem demônio que manifesta. Ih, gente, deu problema aqui, tá? Ai, meu pai, só essa agora que me faltava. Só essa agora, porque tem um negócio aqui que eu fico com medo de... A gente não tem, nós não temos essas informações muitas vezes por causa dos tempos. Agora aqui, peraí. Ih, agora eu me perdi aqui, amados. O que muitos não sabem... Agora, peraí, deixa eu botar aqui assim. Nunca o Criador... Gente, olha, é coisa de terror mesmo, viu? O Terron tá furioso. Uma ordem para construir Terron tá furioso. Mas as pessoas... Tá. Então, eu vou colocar... esse vídeo, certo, tá? Aquele vídeo do irmão Edinho. Então, já foi outro vídeo aqui que botou aqui, mas tudo bem, né? Faz parte. Né, faz parte. Eu vou colocar esse vídeo também no link da descrição. E outra coisa aqui também que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, amados. Só pra gente finalizar, tá bom? Vocês desculpa aí, mas eu no computador, eu ainda sou assim, meia, assim, eu não sei mexer muito bem no computador não, tá, amados? Então, eu vou colocar aqui só outro negócio aqui pra vocês, ó. Pezão na Assembleia de Deus. Vamos ver aqui. Dos segredos subliminares. Olha isso, amados. Tá? Eu vou colocar aqui, eu vou botar também esse link aqui Vou botar esse link aqui também, tá? Na descrição do vídeo, tá certo? Só pra gente finalizar o vídeo. O governador Pezão entra no Templo da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, e fiel faz filmagem indignada. A maioria das igrejas se tornaram palanques eleitorais de políticos. E isso não é de admirar, já que estes templos nada mais são do que segmentos da maçonaria. Nunca se imaginou que um político seria aplaudido dentro de um templo evangélico, ou que subiria no altar para falar de política. Está uma agitação para o governador entrar. Não, estou querendo protestar contra isso. Na entrada do templo, note que o piso possui um emblema muito significativo. Uma flor como a dos rosas cruz, que é uma ramificação da maçonaria. Esta flor possui um simbolismo subliminar, já que suas pétalas possuem um formato fálico, que é típico na adoração a Baal, que faz parte da trindade maçônica Jabulon, formado por Baal, Osíris e Jeová. O governador entrando, gente. Todo mundo apertando a mão dele. Quer dizer, vai entrar daqui a pouco pela essa porta aqui. E o povo da igreja assim. O povo tá tudo aqui esperando ele entrar. Aqui, Pezão entrando dentro da igreja agora. Ladrão, corrupto, safado. Entrando agora. Olha só, o povo todo recebendo ele. Meu Deus, o povo tá batendo palma pra ele. Olha só, o povo da nossa igreja batendo palma, gente. Olha só. A Assembleia de Deus já é muito citada por receber políticos maçons em seus templos, e também é acusada de usar muitos emblemas com mensagens subliminares, que revelam sua conexão com a maçonaria.
Amados, esse aqui é o templo da Assembleia de Deus de Madureira, tá certo? No Rio de Janeiro. Tá? Eu esqueci o nome do pastor, acho que é Abner Ferreira. Eu acho que é Abner Ferreira, pastor de lá. Aí, amados, eu vou colocar também, deixa eu virar aqui para vocês. Eu vou colocar também esse link na descrição desses 2 vídeos, tá? O primeiro, infelizmente, eu não vou poder colocar porque o Thiago postou ontem, né? Publicou ontem, né? E eles tiraram. Então, amados, eu vou fazer um pedido a vocês. Quem puder salvar esse vídeo, tá? Baixar esse vídeo, baixe. Porque eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, no YouTube. Tá certo? Então, é isso. Eu pergunto a vocês, amados. Maçonaria, vocês pesquisem. É satânico. É lugar de trevas. E todas as igrejas, todas as religiões vieram da maçonaria. Na verdade, como o irmão Edinho falou, todas as igrejas são lojas maçônicas. E que as pessoas adoram Deus, o Satanás, que é Terron, que é o Deus morte e caos. Nesses lugares, pensando que estão adorando Iarro. E, no entanto, Iarro, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Ele não habita nesses lugares. Ele não habita em religião. Então, vocês, amados evangélicos, que estão presos no engano da religião, ouça a voz do Espírito. Não endureçais o coração. Ouça. E a Ruxa está chamando vocês para fora do engano da religião. Para fora da morte, de congregações de mortos. Para vocês viverem em casas espirituais, pedras vivas, nessas casas espirituais, como o apóstolo Pedro diz, certo? Então é isso, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,5 isso, que nós somos pedras vivas dessa casa espiritual. Nós somos a casa do Pai, nós somos o templo do Espírito. Então vocês, amados evangélicos, não vão mais a templos, mas seja o templo do Espírito. Porque o Altíssimo não habita nesse lugar. E nem tampouco a Ruxa nunca entrou num templo de pedra, tá certo? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Não esqueçam de, quem puder, baixar esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse aqui vai sair do ar. Quando eles verem, vai sair do ar. Então, baixem, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, com o máximo de evangélicos que vocês puderem, de católicos, de qualquer religião, para que eles possam vir para a luz e vir para a verdadeira luz, que é Yahushua. Porque essa luz que está nos tempos de pedra não são luz, não é luz, mas é trevas. Tá certo? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. E até a próxima. Um abraço.